A diferença em abordar o tema da sexualidade com crianças e adolescentes, ela existe. Existe por conta da linguagem. É muito importante sabermos que na criança é importante observarmos a naturalidade do que a criança busca de informação. Então é aproveitar os momentos, a curiosidade, para que possamos dar as informações de forma correta. Tá? Então, utilizando a linguagem de acordo com a faixa etária. Uma coisa é você falar sobre sexualidade para uma criança de 3 anos, 4 anos, e outra coisa é você falar com a criança já com 8 anos, 9 anos. E aí, com o passar do tempo, a criança ela vai se utilizando dessas informações, vão acrescentando, e na adolescência a linguagem também vai modificando, vai chegando mais numa linguagem concreta, numa linguagem que fique, inclusive, mais científica, porque uma das coisas que é muito importante é lidar com os dois termos, né? Existem os termos muitas vezes conhecidos popularmente, e existem os termos científicos. Eu sempre falo da importância, tanto para pais como educadores, de dar a possibilidade da criança e do adolescente saber os dois termos, tá? Mas sempre respeitando, como eu falei anteriormente, a questão da linguagem e da faixa etária onde estamos conversando. O papel da família, né, nessa educação sexual é fundamental. É o primeiro núcleo, né, que a criança se insere. Então, mesmo que a família não converse sobre o tema ou fale, inclusive, de forma mais dura, mais repressora, mas aí já está acontecendo uma educação sexual. Então, a primeira experiência, os primeiros contatos com esse tema é através da família. Depois, a escola, sim, ela tem também um papel importante quando ela abre, muitas vezes, para a questão do científico, de um olhar mais amplo para as questões, porque na família, muitas vezes, nós não tivemos a oportunidade de conversarmos com os nossos pais. Então, muitas vezes, a família fica também receosa, não sabe lidar com o assunto. Existem bibliografias também, tá, sobre o tema, então eu sempre digo para a família, para os educadores, que existem bibliografias que ajudam muito essa conversa com crianças e adolescentes. E pessoas, adultos, que sejam mais próximos. Eu digo adultos porque muitas vezes a criança e o adolescente ela vai buscar, vai conversar esses temas que muitas vezes na sua casa não conversa, ou conversa de uma forma só muito não, do errado, e aí ela vai buscar as respostas nos seus pares, né, nos seus amigos, que muitas vezes não sabem também do tema. E aí o perigo de ter informações erradas, né, informações que não sejam as corretas e que façam com que elas por exemplo, iniciem uma vida sexual na adolescência de forma descuidada ou de risco. Então, existe uma gama de pessoas que podem estar ajudando, profissionais, a família pode ser ajudada também nesse sentido. Eu não sei determinadas coisas, como é que eu abordo com meu filho, busca também essa informação fora. E assim, é um conjunto, na verdade é um conjunto que vai só facilitar a esse aprendizado, essa vivência futura dessa criança e desse adolescente. Em relação à abordagem dos meninos e das meninas, nós precisamos observar que são diferentes, né? Anatomicamente, fisiologicamente, os meninos são diferentes das meninas. O que nós precisamos ter cuidado é que essa diferença que existe não se torne uma desigualdade, onde os homens possam muito mais viver a sua sexualidade na plenitude e as mulheres não. Ou muitas vezes ser cobrado a esses meninos uma sexualidade muitas vezes precoce que ele não está preparado para utilizar. Então, em relação à fisiologia, é importante orientar, sobretudo na época da puberdade, as mudanças corporais, o que é que acontece com as meninas, o que acontece com os meninos, porque muitas vezes existem dúvidas, receios, existem desconfortos pelo desconhecimento também dessas mudanças fisiológicas. Geralmente, na puberdade, surge também a adolescência, né, concomitante, e na adolescência vem as dúvidas, os pensamentos,
a vontade de namorar, os hormônios começam a se reproduzir com muito mais rapidez e muitas vezes aí é que dá vontade de namorar, onde a sexualidade começa a vir à tona, né? Os desejos virem à tona. Então, precisamos estar orientando meninos e meninas, como eu falei, fisiologicamente diferentes, mas a sua vivência ela não precisa ser diferente. Nós precisamos orientar os meninos também que eles não precisam iniciar a sua vida sexual sem gostar, sem afeto. Assim como nós falamos para as meninas a importância do afeto, para os meninos também, porque eu vejo muitas vezes ainda uma pressão muito grande para que os meninos iniciem a vida sexual cedo. E para as meninas, o contrário. Então, o que nós precisamos reforçar é o autocuidado, é o cuidado com o outro, tá? E que essa vida sexual ela esteja baseada também em outras vivências, em afetos, e não só no prazer momentâneo. As principais informações que ao meu ver, é importante, por exemplo, na infância, em relação ao corpo, né? Que a criança aprenda como é que é seu corpo, quais são as partes, sua genitália, principalmente, né? Que o seu corpo é seu, eu diria assim, sua casa, que ninguém pode tocar. Eu acho que isso a família precisa estar orientando suas crianças, porque a gente tem visto, né? Enfim, infelizmente, muito caso de abuso. Isso, apesar de não ser novo, mas a gente tem vindo à tona. E as crianças, muitas vezes, por sua inocência, elas não têm um parâmetro para diferenciar o que é um carinho, o que é uma sedução. Então, é importante que os pais orientem, né? E que, sobretudo, orientem que o seu corpo é a sua casa, que ninguém deve tocá-lo. E assim, o aparelho reprodutor, aos poucos, vai dentro do entendimento, mais uma vez, da linguagem acessível para cada idade, como é que funciona, para que sabe, a questão do aparelho genital feminino, masculino, qual a diferença. Isso é um aprendizado que vai ser muito importante na adolescência, para que o adolescente conheça o seu corpo e conheça cuidar, né, a se prevenir, inclusive, de doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez indesejada. Entender, por exemplo, as meninas, eu vejo adolescentes que não sabem, assim, mesmo tendo as suas aulas de biologia, mas assim, a função real, sabe, do útero, do ovário, como é que se dá uma gravidez, como é que é a menarca, a primeira menstruação. Eu vejo muitas adolescentes aqui se queixando que chegaram na sua menarca, a primeira menstruação, sem saber, porque não foi conversado. O pouco que soube foi através das amigas, tá? E muitas vezes ainda acontece isso. O que está acontecendo com o meu corpo, que eu não sei? Então, é muito importante que os pais, tá, orientem os seus filhos nesse sentido, tanto meninas como meninos. Existem muitos mitos em relação a sexualidade, ao desenvolvimento da sexualidade do menino, da menina, e, sobretudo, dessa conversa. Eu devo conversar com meu filho, com meu estudante sobre sexo? Será que isso não vai aguçar o desejo, a vontade deles iniciar a vida sexual? Na minha experiência de mais de 20 anos com adolescentes, com jovens adolescentes, eu diria que não. Quanto mais conversarmos com os nossos jovens, mais, assim, vamos tê-los sabendo como é que seu corpo funciona, cuidando melhor do seu corpo, com a sua autoestima mais elevada. E a nossa experiência é que essa sexualidade, essa primeira relação sexual, ela é retardada. Por quê? Porque eu vou pensar muito, será que eu quero? Será que isso é imposição do grupo? Será que é o meu namorado ou minha namorada que está me pressionando? Será que eu quero mesmo? Será que eu estou pronto ou pronta para isso? Então, a experiência é exatamente o contrário. Eu já lidei com projetos sociais em escolas, com pais, com educadores e sempre conversando com eles. Que quanto mais levamos esse diálogo de forma natural, mais natural essa adolescente vai vivenciar e com mais responsabilidade, gostando mais de si e não iniciando a vida sexual apenas porque seus amigos iniciaram. Peçam ajuda a profissionais que sejam habilitados para isso, a bibliografias que ajudam, sim, porque nós não podemos mais negar essa informação dos nossos jovens, porque hoje nós temos
informações diversas pela internet, né, pelas redes sociais, e muitas vezes informações que, ao invés de ajudar, vão confundir ainda mais a cabeça dos nossos jovens. Então, vamos conversar sim, mas com responsabilidade e dando a informação verdadeira, para que cada vez mais possamos estar tendo nossos adolescentes com menos gravidez indesejada, planejada, com menos DSTs e com relações mais duradouras, felizes, enfim. E é isso que eu tenho para dizer para vocês.